tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula a gente vai estar estudando sobre as convenções cartográficas. Como a gente já vinha estudando, a cartografia ela é uma ciência que busca estar representando o espaço geográfico através dos mapas principalmente. Mas para que essa representação seja feita, além da ciência, a gente precisa estar utilizando métodos e técnicas artísticas também. Então a arte, junto com a ciência, vão estar formando a cartografia. E quando a gente fala de representação do espaço, quando a gente fala de cartografia, o que vem na nossa cabeça? Não sei não informar não, senhor. A gente lembra dos mapas, não é? Só que os mapas não são a única forma da gente estar representando o espaço geográfico. Como a gente já viu em aulas anteriores, a gente pode estar utilizando os globos terrestres, os planisférios ou até mesmo uma maquete. Eu consigo estar representando determinado espaço geográfico através de uma maquete. Essas representações, ou seja, os mapas, eles vão estar trazendo para a gente uma série de informações muito importantes. E todas essas informações que estão contidas dentro do mapa vão ser transmitidas, vão ser informadas para o leitor através de símbolos. Então, os símbolos que estão dentro dos mapas, eles traduzem os fenômenos que estão ocorrendo naquele espaço geográfico estudado. Então, para que um mapa possa ser de fato um mapa como a gente conhece, a gente não pode ter só ele, só a área representada, só o desenho do mapa. Esse mapa ele precisa ter mais alguns elementos. Então, para estar criando uma identidade visual e para estar também facilitando a leitura do fenômeno que está ocorrendo dentro da área representada pelo mapa, foram criados alguns símbolos de forma padronizadas. Esses símbolos eles são chamados dentro da cartografia de convenções cartográficas. As convenções cartográficas, elas são então símbolos cartográficos padronizados. Ou seja, em qualquer local que a gente vá fazer uma leitura de um mapa, seja em outro país, alguns símbolos eles vão ser sempre o mesmo, independente da localidade. Por exemplo, se um mapa ele está trabalhando com a representação de alguma localidade específica, eu vou ter símbolos específicos representando essas localidades. Por exemplo, um avião dentro de um mapa vai estar me indicando que ali naquela área eu vou ter um aeroporto. Uma indústria, o desenho de uma fábrica, vai estar me indicando dentro do mapa que ali naquela área eu tenho um polo industrial, eu tenho indústrias. Um garfinho e uma faca com um prato vai estar me indicando restaurantes, lanchonetes dentro daquela área que está sendo estudada. Já uma igreja vai estar indicando que em determinado ponto daquele mapa eu tenho determinada igreja de determinada religião. Então esses símbolos aqui, eles vão estar me representando dentro do mapa localidades específicas. Mas eu posso também ter mapas que estejam trabalhando com uma temática mais específica. Por exemplo, se eu vou trabalhar com vias de transporte, vias de comunicação, enfim, eu também vou ter símbolos cartográficos padronizados, convenções cartográficas com um padrão. Por exemplo, se eu tenho uma linha vermelha, essa linha vai estar me representando uma via de comunicação, seja fios, fibra ótica, uma rede elétrica, uma rede telefônica. Já uma linha tracejada vai sempre estar indicando dentro do mapa uma ferrovia, uma linha férrea, né? Locais onde eu tenho estrada de ferro. Um tracejado, uma linha com a cor azul, vai estar me representando as hidrovias. Sempre que dentro do mapa eu tiver algum símbolo, alguma forma geométrica
algum elemento representado com a cor azul, a gente sempre tem que ligar isso, né, a algum corpo hídrico, a água. Nesse caso aqui, uma linha tracejada me representa as hidrovias, ou seja, os rios navegáveis. E um tracejado, uma linha normal, pode estar me representando uma estrada, uma avenida ou uma rua. Então, quando eu quero estar representando vias de transporte, normalmente a gente utiliza esse tipo de linha para estar representando. E isso é padronizado em todos os mapas do mundo todo. Quando o mapa vai trabalhar a temática de cidades, vai estar trabalhando determinadas cidades, eu também vou ter uma padronização dentro dessas convenções. Então, quando eu quero estar representando cidades, eu uso algumas formas geométricas. Por exemplo, um círculo pequeno, um pontinho, vai estar me representando uma cidade pequena. Já um quadradinho vai estar me representando uma cidade maior. E quando eu tenho um pontinho dentro de um quadradinho, eu vou estar representando uma cidade maior ainda, como por exemplo, uma capital de alguma região. Por exemplo, se eu tenho um mapa do Rio Grande do Sul e quero representar a capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, para estar representando Porto Alegre, eu vou estar utilizando esse símbolo aqui, essa convenção, um quadradinho com um pontinho. Então percebam que a gente tem uma hierarquia aqui quando a gente trabalha no mapa cidades. Esses símbolos, eles vão sair do menor, de uma cidade maior, e ir para uma cidade... Errou! De uma cidade menor para uma cidade maior. Então, há uma certa hierarquia. E esses símbolos vão ser utilizados para estar representando as cidades. Então, percebam que dentro das convenções cartográficas, a gente vai estar utilizando diferentes elementos para estar representando os fenômenos que estão ocorrendo dentro do mapa. Se eu quero representar vias de transporte, eu vou estar utilizando linhas. Se eu quero representar cidades, eu vou estar usando diferentes formas geométricas. Localidades específicas, a gente utiliza também símbolos variados. E assim por diante. A gente também pode estar utilizando cores diferentes dentro do mapa. Por exemplo, se eu estou trabalhando com o mapa do Brasil, do território brasileiro, e quero trabalhar com os diferentes tipos de clima que a gente tem dentro do território brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter um tipo de clima diferente do clima lá da Bahia, por exemplo. Então aqui a gente vai ter uma cor que vai se referir a determinado tipo de clima, e lá no Nordeste a gente vai ter outra cor que vai ser o tipo climático de lá. Isso também pode ocorrer em mapas de densidade demográfica, onde a gente pode estar utilizando cores diferentes, e também em mapas com os diferentes tipos de relevo. Além das convenções cartográficas que a gente acabou de ver agora, o mapa Além das convenções cartográficas que a gente acabou de ver agora, os mapas eles apresentam mais alguns elementos fundamentais que vão caracterizar ele como ele realmente é. Um desses elementos fundamentais vai ser o título do mapa. O título ele vai estar demonstrando para mim o que aquele mapa propõe. Esse mapa é sobre densidade demográfica, é sobre os tipos climáticos daquela área representada, é sobre áreas de alagamento. Então, através do título, eu já vou saber sobre o que se trata aquele mapa. Por exemplo, aqui eu tenho uma área representada. Então, eu poderia dar o título para esse meu mapa como áreas industriais da localidade X, que é a localidade X seria a área que eu estou trabalhando aqui dentro do meu mapa. Outro elemento fundamental para mim estar trazendo para o meu mapa vai ser a fonte. Ou seja, da onde que esse mapa foi tirado? Foi de algum site da internet? Foi de algum livro? Foi de alguma revista? Eu tenho que estar descrito no mapa qual é a fonte dele.
Por exemplo, esse meu mapa aqui que eu desenhei, essa minha área representada, eu posso dizer que a fonte dele é do IBGE, que eu retirei lá do site do IBGE. E claro, dentro do mapa eu também vou precisar da minha área representada, ou seja, de todo o desenho do meu mapa. Sem ele, eu não vou estar trazendo informação alguma, né? Sem a minha área representada, o mapa não vai ser um mapa. Então, dentro desse desenho do mapa, dentro dessa área representada, eu posso estar representando um município, um estado, um país e assim por diante. E dentro dessa área eu vou estar representando os fenômenos que eu quero a partir dos estudos realizados. E dentro dessa área representada eu vou ter os elementos da legenda, ou seja, esses elementos da legenda são as minhas convenções cartográficas, os símbolos que eu utilizei dentro do mapa para estar explicando o fenômeno que está ocorrendo dentro da minha área explicada. Esses elementos da legenda vão estar sendo explicados ao leitor na própria legenda que vai ficar ao lado do mapa. Então a legenda é mais um elemento fundamental que a gente precisa ter dentro desse tipo de representação. Então, nesse meu mapa que eu falei que eu estaria representando tipos de indústrias da localidade X, eu tenho dois tipos de convenções cartográficas sendo utilizadas aqui, um triângulo e um círculo. Estou utilizando formas geométricas. Então, lá na minha legenda, estaria explicando o que cada um desses símbolos está explicando, o que cada um desses símbolos quer dizer. Então, por exemplo, o triângulo poderia ser a minha indústria A. E o círculo, eu poderia estar explicando ele lá na minha legenda como sendo a indústria B. Então, dentro da legenda vai ser explicado o que cada um desses símbolos, o que cada uma dessas convenções cartográficas significa. E aí eu vou poder estar entendendo o fenômeno que está ocorrendo dentro daquela área representada. Além disso, eu preciso também estar me localizando dentro do mapa. Será que esse ponto fica para o norte? Será que esse ponto vai ficar para o sul? Então é fundamental que dentro do mapa a gente tenha algum elemento de orientação, para que a gente possa estar se localizando também. No caso dos mapas, na maioria das vezes vai estar sendo utilizada a rosa dos ventos, que a gente já estudou em aulas anteriores. E por fim, a gente precisa também ter uma noção de proporção. Essa área, na vida real, ela é gigantesca, mas eu tive que reduzir ela para que ela pudesse estar sendo representada no quadro, em uma folha, enfim. Então, para isso, dentro de um mapa, é fundamental que a gente tenha a escala. A escala vai estar me indicando então a proporção. Quantas vezes essa área foi reduzida para que pudesse couber aqui nesse quadro, em uma folha de papel. Agora eu quero ver se vocês realmente entenderam o conteúdo. Vamos tentar resolver uma questão juntos sobre a temática dessa aula? A questão diz o seguinte: relacione os elementos do mapa que a gente tem abaixo, título, escala, legenda e orientação, com as respectivas definições. As definições são as seguintes: relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa. Indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica o norte. Indica o tema que será retratado no mapa e representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. Pausem o vídeo aí e tentem agora responder essa questão. Depois a gente vê se vocês acertaram. Pausem um pouquinho o vídeo. E aí, conseguiram fazer? Vamos ver se vocês acertaram? Acertou, miserável! Bom, a primeira definição dizia o seguinte:
Relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa. Qual elemento que eu falei que me indicava a proporção, né? Do quanto que foi reduzido para eu poder representar? Foi a número 2, é o elemento escala. Então, essa definição se refere ao elemento escala. Vamos ver a segunda definição. Indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica um norte. Se eu estou falando de rosa dos ventos, eu estou falando de localização, de orientação. Então, o elemento que eu vou estar utilizando para fazer isso dentro do mapa vai ser o elemento número 4, a orientação. Então, a definição 1 se refere à escala e a segunda definição se refere à orientação. Terceiro, indica o tema que será retratado no mapa. Bom, aí me sobrou legenda e título. O que me indica o que será retratado no mapa? O título, o número 1. É através do título que eu vou saber o que aquele mapa está querendo representar. Né? E por fim, né, nos sobrou a legenda. Então, a legenda representa os significados dos símbolos que aparecem no mapa. E aí, conseguiram acertar? Eu espero que sim, estava fácil, né? Espero que vocês também tenham conseguido compreender a minha explicação sobre a temática. A nossa aula era isso hoje. Fiquem todos bem e até a próxima!